Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de aprendizagem de máquina, ainda falando hoje sobre aprendizagem por reforço. Bom, nessa aula nós vamos tratar das limitações da programação dinâmica que a gente deixou em aberto na aula passada, né? Então a gente vai falar aí de abordagens baseadas em modelo, abordagens livres de modelo ou sem modelo. Vamos falar de três métodos livres de modelo: Monte Carlo, diferença temporal e Q-Learning. Depois nós vamos tratar a outra limitação que ficou da aula anterior, que é para ambientes contínuos, que nós vamos abordar com modelos com aproximação de função de valor. Vamos falar também de algumas aplicações de aprendizagem por reforço, os principais desafios da área e de o que nós temos de aprendizagem por reforço aqui no Centro de Informática. Ok, então vamos começar falando aí das limitações da programação dinâmica, na verdade lembrando, porque nós falamos na aula anterior, né? Então, a gente viu basicamente duas importantes limitações. A primeira é que todos os algoritmos, eles dependiam, as equações usadas neles dependiam de você ter o modelo, né? Ou seja, você ter essa probabilidade aí da transição, né, para o estado S' com a recompensa R, dado que você está no estado S e executa uma ação A, né? Então isso é o que a gente chama de MDP, ou modelo de transição do ambiente, né? Porém, isso aí é muito difícil de se obter em vários problemas práticos, né? Em algumas vezes você tem, como por exemplo um jogo, talvez você já tenha isso, um jogo de tabuleiro, algo desse tipo, você já tem esses modelos, esse modelo é claro, é fácil de você obter. Mas em muitas aplicações reais, a gente não tem esse modelo. E aí não dá para a gente aplicar programação dinâmica. Outra limitação importante é que ela é feita para o caso onde o espaço de estados precisa ser discreto e finito, né? Ou seja, pequeno, porque você precisa basicamente criar uma tabela enumerando todos os estados possíveis. E se essa tabela, mesmo que seja discreta, ela seja grande demais, talvez ela nem vai ser viável você tratar essa tabela, né? Ok? Então, isso não permite que você aplique programação dinâmica para aprendizagem por reforço em ambientes com espaço contínuo ou que tenham um espaço de ações de estados muito grande, ok? Bom, então, para tratar isso aí, a gente tem duas abordagens. O primeiro problema, a primeira limitação, que é a questão de você não ter um modelo, né? Você tem duas abordagens. Então, você tem as baseadas em modelo, né, que elas assumem que o agente tem acesso, como em programação dinâmica, ou então que ele possa aprender esse modelo, né, que seja capaz de informar como que o ambiente progride a partir do estado atual e da ação escolhida, né, ou a probabilidade do estado seguinte, ou qual é o estado seguinte, dado que ele tomou uma ação. Então ele assume que você consegue aprender esse modelo e basicamente é você estimar esse modelo aqui à medida que você interage com o ambiente, é uma das abordagens mais típicas, né? Porém, nós temos bastante dificuldades nessa área porque para muitos ambientes complexos você estimar um modelo precisamente é bem difícil, tá? Então a maioria das abordagens que existem na literatura atualmente elas são baseadas em model free. Model based tem boas aplicações também, tem boas situações, dependendo do problema, onde você consegue resolver problemas model based, mas hoje nós vamos focar em model free, ok? E a gente vai ver uma boa parte da literatura de model free aqui nessa aula de hoje. Bom, então, o primeiro método model free, ou livre de modelo, né, que a gente vai ver é o método de Monte Carlo, ou são métodos baseados em Monte Carlo, né? A ideia básica é que eles realizam a amostragem de trajetórias no ambiente real, no ambiente simulado que a gente está interagindo. Então eles vão permitir com que essas trajetórias sejam coletadas nesse ambiente, né, interagindo com ele e armazenadas. E aí, a partir dessas trajetórias que foram coletadas, vai ser estimada a função de valor, né? Sem que seja necessário você estimar o modelo. Então, você estima a função de valor diretamente das trajetórias coletadas, sem que seja necessário você ter um modelo, ok? Então, um ponto importante é que métodos, esse nome, né, Monte Carlo, talvez possa parecer um pouco estranho para alguns, não é o nome do criador, é o nome da cidade mesmo, de Monte Carlo, né? Então, do cassino, né, que fica lá em Mônaco, Monte Carlo, ok? Então, ele significa basicamente amostragem aleatória, ok? Então, a gente vai amostrar trajetórias de forma aleatória no ambiente, ok? E para que seja possível aplicar esses modelos baseados em amostragem,
eles assumem duas coisas. Primeiro, que as trajetórias de episódios completos estão disponíveis ou podem ser obtidos, né? Então você já coletou essas trajetórias e tem no banco de dados, ou então você pode fazer o seu agente interagir com o ambiente e coletar essas trajetórias para você, ok? Outra suposição bastante plausível é que as trajetórias explorem bem as possíveis transições do ambiente, né? Então, se tem algum conjunto de espaço de estados ali, algum conjunto dentro do espaço de estados que você nunca mostrou trajetórias ali, então não é razoável você achar que esse método vai conseguir estimar bem a função de valor para aqueles estados, porque na realidade ele nunca visitou aqueles estados, ele não sabe o que acontece lá. Ok? Então, essa suposição de que o espaço de estados importante para a gente é bem coberto, né? Assim, pode ter algumas regiões de espaço de estados que são possíveis, mas não são interessantes para a gente. Então, talvez você nunca mostre trajetórias ali e tudo bem, ok? Mas dentro do que é interessante para o desempenho do agente, aquela região importante que a gente deve saber como agir nela, então essas têm que ser bem amostradas, caso contrário o método não funciona. Ok, então, uma vez que a gente assumiu isso, vamos falar então do método de Monte Carlo, que a gente várias vezes vai chamar aqui apenas de MC, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é policy evaluation, ou seja, uma vez que eu tenho uma política que amostrou essas trajetórias no ambiente, ou que está mostrando essas trajetórias no ambiente, eu quero saber qual é a função de valor dessa política. Ou seja, para cada estado, eu quero estimar aquele GT, né? Ou seja, dado um estado, eu quero a minha função de valor vai dizer qual é o ganho que o agente, a partir daquele estado, até o final do episódio, vai receber. Ok? Premissas. Então, número de episódios, seguindo π contendo o estado S, né? Então, a gente tem esse número de episódios, né? Seguindo a política π e contendo o estado S, um certo número. E a ideia é usar o retorno médio depois de várias visitas a um determinado estado S. Ok? Então, o agente coletou várias trajetórias no ambiente. Então, eu vou olhar essas trajetórias e eu vou falar assim, olha, uma vez que, vamos supor que eu tenho todas as trajetórias aqui, ok? E aí eu estou falando aqui desse estado S, certo? Desculpa, S. Desse estado S. Então, depois que o agente passou por esse estado S, quanto de recompensa que ele recebeu? Então, ele passou uma vez pelo estado S, transicionou lá, chegou no final e ele tem um GT, ou seja, o ganho que ele acumulou daqui até o final. Numa outra vez, ele passou pelo estado S e seguiu essa trajetória e acumulou um outro GT aqui. Ok? E a outra vez ele passou pelo estado S, fez uma trajetória talvez diferente e acumulou um outro GT. Certo? E aí, basicamente, a nossa ideia média é o seguinte, a nossa ideia é tirar a média. Né? Eu pego esses valores que ele acumulou depois de passar por aqui e tiro uma média. Ok? Ou seja, qual é o retorno médio que ele vai acumular depois de ter passado no estado S. Ok? Essa é a ideia aí. Então, isso vai me dizer qual é o V de S. Ok? Então, uma vez que a gente passa várias vezes por esse estado, chega ao final do episódio e eu armazenei quanto que ele acumulou depois que passou para o estado S até o final do episódio, então eu tenho a minha estimativa de V de S para esse estado, tá? Lembrando que aqui a gente ainda está falando em ambientes tabulares. A gente não vai resolver ainda, por enquanto, a questão de ambientes contínuos. Então a gente precisa ter, a gente vai fazer isso para cada um dos estados que são importantes para a gente, tá certo? E aí tem um detalhezinho importante, né? Nem sempre a gente vai passar apenas uma vez numa trajetória dessa, num episódio. Talvez ele passe duas vezes no estado S, como esse exemplo aqui, né? A gente veio por aqui, por aqui, por aqui, e aí chegou no estado S e ele voltou por um estado anterior e passou no estado S de novo. Ele pode fazer isso duas ou mais vezes, talvez, e aí até ele terminar a trajetória dele. Bom, então, aqui nesse momento, o que eu faço? Eu uso apenas a partir da primeira vez que ele passou no estado S, vou somando as trajetórias, as recompensas que ele ganhou até chegar no final, ou cada vez, ou cada vez que ele passou no estado S vai ser um valor de GT diferente, né? Então, porque, vamos supor que eu tenho uma trajetória, uma recompensa de 10 aqui, né? Nessa transição aqui de S para B, eu tenho uma recompensa de 10, tá? Então, se ele passou uma vez por aqui, ele recebeu 10. Mas se ele passar 3 vezes, bom, em uma vez eu vou terminar o meu episódio com 30,
Na outra vez vou ter, da outra vez que eu passei pelo estado S, eu vou terminar com 20, na outra vez eu passei com 10, tá? Então, aí você vai ficar com vários GTs distintos, tá? Se você optar por essa primeira maneira de contar o GT aqui, você vai estar fazendo o Ever Visit. Ou seja, cada vez que ele passa é uma vez diferente que você vai somar. Então, 10 mais 20 mais 30, né? Ok? Caso contrário, você só vai fazer o first visit. No first visit, você só vai apenas pegar a primeira vez. Não, a primeira vez que ele passou aqui, depois ele acumulou 1, 2, 3, 30. E aí o meu GT estimado é apenas 30, não todos os que a gente somou, tá? Então, você pode fazer das duas formas, tem vantagens e desvantagens cada uma delas, tá? E dependendo do ambiente, isso varia de ambiente para ambiente. Então, também, normalmente isso não é tão importante porque o agente não costuma visitar várias vezes o mesmo estado, isso não é tão natural, né, tão comum, ok? Então tem esse detalhe importante aí. Bom, além disso, uma vez que a gente tem essa ideia, a gente pode mostrar o algoritmo, né? Que algoritmo é esse, né? Então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é Policy Evaluation. Dada a minha política que coletou essas trajetórias, eu quero avaliar qual é o retorno a partir de cada estado, né? Então, como é que eu faço? Eu pego a política, coleto as trajetórias com ela, né? O que a gente está dizendo aqui, e aí, para cada VDS pertencente aos reais, né, eu começo uma lista, né, para cada estado que eu tenho, é como se eu tenho aqui minha tabela, né, de estados possíveis, S1, S2, S3 e assim por diante. Para cada uma desses estados, eu começo aqui uma lista vazia, ok? Então minha lista aqui está vazia para todos esses estados aqui, certo? Então esse primeiro passo está fazendo isso. Depois, o que eu faço? Eu entro nesse laço aqui. Então, enquanto tiver trajetórias, eu pego essas trajetórias que eu tenho, ou então gero minhas trajetórias com o meu agente, né? As trajetórias basicamente vão ser seguindo aquela política PI, né? Que foi dada. Eu vou ter estado, ação, recompensa, e assim por diante, até o final da trajetória, até eu chegar no meu estado terminal, ok? E aí o que eu faço? Olha, para cada trajetória dessa, eu pego aqui e inicializo o meu ganho como zero, porque eu vou ver quanto é que o agente ganhou. E aí eu entro num laço em ordem decrescente, do final para o começo da trajetória. Porque é mais fácil computar o ganho acumulado até o final de trás para frente. Porque cada estado que eu encontrar, quando eu ficar somando essas recompensas, eu vou ter exatamente, quando eu encontrar aquele estado, qual é o GT dele. E aí eu já coloco naquela lista, né? Então eu vou voltando aqui, né, fazendo a recompensa que ele observou na transição, né, mais o G anterior, que no primeiro passo é zero, vezes o gama, tá? Que é o fator de desconto, e aí eu atualizo o meu G, certo? De trás para frente na minha trajetória eu estou somando todas as minhas recompensas que eu estou encontrando aqui, tá? Aí quando eu chego, por exemplo, aqui eu vou somar as recompensas de R2 até o RT e armazenar aqui no S1, ok? Aí quando eu chegar no S0, eu vou também somar com o meu R1 e armazenar essa recompensa na lista de S0. Então aí eu vou formar um GT. Né? Quando eu fizer isso para aquela trajetória, eu vou colocar um GT aqui na minha lista para cada um desses episódios, desses estados aqui. Né? Cada um vai ter o seu GT diferente aqui. Ok? E aí eu repito isso, né? Fazendo essa lista, né, de retornos aqui, né? Aqui para cada estado, qual é o retorno. Tá? Ok? Isso aqui. É isso aqui. E eu vou fazendo isso para todas as trajetórias. No final, eu vou ter uma lista com vários GTs aqui, né? E aí eu tiro a média, ok? E aí eu tenho o valor V de S1, aqui, quando eu tirar essa média, certo? V de S2, V de S3 e assim por diante, ok? Então, basicamente, é esse passo aqui, certo? Eu tirar essas médias aí, ok? Então isso é Monte Carlo. Com isso eu estimei a minha função de valor, certo? E aí tudo resolvido para o meu passo de Policy Evaluation, certo? Então eu não preciso do modelo, aqui em nenhum momento eu usei o modelo, porque o próprio ambiente me diz quais são os retornos, para depois que eu passei em cada estado, e
isso resolve o meu problema sem eu precisar do modelo, tá? Obviamente que eu vou precisar de uma grande quantidade de trajetórias para que eu cubra todos os estados que tem no ambiente mais de uma vez, para poder ter boas médias, né? Então isso aí é um problema típico dos abordagens model-based, não, desculpa, model-free, porque eles precisam de muitas trajetórias, tá? Ok, e agora, uma vez que a gente extraiu essa função de valor, o que a gente quer é fazer aquele passo, né? A gente pegou a política, extraiu uma função de valor, e agora a gente quer extrair uma política melhor, né? Uma vez que a gente sabe qual é o valor de cada estado, a gente pode extrair uma política melhor usando aquela função gulosa, né? Que a gente viu antes, né? E aí, será que a gente pode fazer isso com a função de valor? Então, se vocês lembrarem da aula anterior, né? A gente vai ver que não dá. Por quê? Porque na aula anterior mesmo a gente viu que quando a gente tem só o V, né? Só o V, a gente tem esse problema, né? Que para extrair aqui a política a partir do V, eu preciso saber qual é a probabilidade de transição para aquele estado seguinte, tá? Então aqui, ó, eu preciso do modelo, se eu for usar essa equação aqui. Ou seja, basicamente, aqui, vamos supor que uma vez que o agente escolheu a ação para cima, ele não tenha 100% de certeza que ele vai para cima. Vamos supor que ele escolheu aqui a ação para cima nesse estado, ele pode acabar caindo aqui, ou aqui, ou aqui, né, nesses três estados aqui, com probabilidades distintas. Então isso é o modelo do ambiente, aquele P de S' R dado SA. Ok? Então se ele não sabe quais são essas probabilidades, ele não consegue fazer essa conta corretamente aqui. Né? Ele não sabe quais são os estados possíveis seguintes. Uma vez que ele escolheu uma ação, para quais estados ele vai ir com qual probabilidade? Se ele não sabe disso, então ele não tem como resolver essa equação aqui e extrair a política. Então ele não consegue fazer essa volta aqui. Tá? Essa volta ele não vai conseguir fazer. Bom, felizmente a gente tem uma solução para isso. Se em vez de a gente estimar, usando Monte Carlo, se a gente em vez de estimar o V de S, a gente estimar o Q de SA, né, então nós podemos usar uma outra equação que não precisa do modelo, que é essa equação aqui. Né? Então, uma vez que eu tenho qual é o Q, ou seja, quanto que eu vou ganhar de recompensa, se eu tiver num estado e escolher a ação A, então eu posso passar por todas as ações possíveis daquele estado, ou seja, nesse estado, quantas ações que eu tenho? Se eu for para a esquerda, se eu for para baixo, para a direita, para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima, se eu olhar essas quatro possíveis e ver quanto de Q eu vou ganhar, ou seja, quanto de GT, né, que eu vou acumular se eu escolher cada uma daquelas ações possíveis e escolher o maior, então eu vou conseguir dizer, olha, a ação melhor nesse estado S é aquela que maximiza o Q. Ou seja, dentro dessas quatro ações possíveis, eu vou escolher aquela que maximiza o P. E assim eu defino facilmente uma política nova. E aí a gente resolve esse problema aqui. Ok? Então a ideia é a gente fazer Monte Carlo, só que em vez de estimar o V de S, como a gente estava fazendo, estimar o Q de SA. Certo? Então, basicamente, se o meu agente está aqui nesse estado, ele vai olhar qual é o Q de SA aqui, 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 e aí ele vai escolher aquela ação que dá o maior Q para ele. Então é bem fácil extrair a política se a gente tem o Q de SA. Né? Um V só não dá se a gente não conhecer as probabilidades de transição. Ok? Porém vamos lembrar, né, das suposições de MC. Então, a primeira é que as trajetórias de episódios completos estão disponíveis ou podem ser obtidas, e as trajetórias exploram bem as possíveis transições. Tá? Então, a gente tem um pequeno detalhe a resolver. Né? Como é que a gente garante, vamos supor que eu esteja coletando trajetórias usando essa política, né? Que eu estou usando a política que eu estou aprendendo para coletar trajetórias no ambiente. Né? Então, se eu estiver fazendo isso em um determinado momento, a minha política sempre escolhe aquela mesma ação, então isso vai fazer com que ela sempre siga a mesma trajetória. Né? Então, se eu cair naquele estado, com aquela função que ele vai seguir sempre a mesma trajetória. E aí ele não vai explorar o ambiente. Então, se ele não explorar bem o ambiente, a gente não garante a suposição aqui que a gente precisa. Né? Então, para garantir a exploração, a política deve ser o que a gente chama de soft. Ok? Então, o que é uma política soft? Aqui, para cada uma das ações possíveis, a política tem que dar probabilidade maior que zero para todas as ações possíveis, né?
para todo SA. Faltou um Azinho aqui, tá? Então, para todo par SA, ele tem que ter possível, ou seja, dado o estado e a probabilidade dele escolher aquela ação em um dado estado tem que ser maior que zero para todas as ações possíveis em um dado estado, tá? Então, ele fazendo isso, não tem problema, porque em um determinado momento ele vai chegar naquele estado e vai tomar aquela ação, né, que ele precisa ver, ele precisa até aquele parquet SA, né, ele precisa explorar aquela transição ali pelo menos algumas vezes e saber quanto é que ele vai ter de ganho, né? Então, ou seja, mesmo que a probabilidade seja baixa, se você tiver trajetórias suficientes, ele em alguns momentos ele vai fazer aquela transição e vai aprender qual é o retorno daquela transição, tá? Então, a ideia é alternar com probabilidade epsilon, uma probabilidade pequena, epsilon normalmente é usado para você representar valor pequeno, entre a política gulosa, né, e uma aleatória entre as possíveis naquele estado ST, que ele está agora, né? Então isso é chamado de política S-soft ou epsilon greedy, ok? Então, dado o meu conjunto que possível de todas as ações, né, eu vou dar 1 menos epsilon de probabilidade para aquela ação que é a melhor ação, a ação gulosa, a ação que o meu modelo escolheria, né, que é o A estrela, a ação que o meu modelo escolheria. Então, a estrela terá aqui 1 menos epsilon de probabilidade e epsilon de escolher qualquer outra ação, incluindo a estrela, tá? Certo? Então, ou seja, essa aqui é a probabilidade de eu escolher a ação gulosa direto e essa aqui é a probabilidade de eu escolher uma ação aleatória que inclui a ação gulosa também, tá bom? Então, com isso, se vocês observarem, a gente vai ter o seguinte. Então, eu tenho, com epsilon igual a 0,1 no meu exemplo, se eu tenho 3 ações possíveis, o que é esse A de ST aqui, então eu vou ter 0,1 0,1 sobre 3, né, de 3 ações possíveis, e eu vou escolher aleatoriamente entre elas, né? Então eu tenho 0,1 sobre 3 de escolher essa ação aqui, 0,1 sobre 3 de escolher essa ação aqui, e 0,1 sobre 3 de escolher o A, no caso que eu jogo a minha moedinha e ele escolheu que eu vou usar uma ação aleatória. Então essas vão ser as probabilidades das ações escolhidas de forma aleatória, ok? Porém, se eu jogar minha moeda e ela cair um valor maior do que 0,1, um valor ali, se jogar um valor aleatório entre 0 e 1 e ele for maior que 0,1, então eu vou escolher a minha ação, a estrela, que é a melhor ação dada pela minha política naquele momento, tá? Então, nesse caso, a probabilidade de A estrela, como tem A estrela aqui também, né? Então, a probabilidade de A estrela ela vai ser a probabilidade dele ser selecionado aqui no azul, né? Mais a probabilidade de ter caído em escolher uma ação aleatória e eu acabar escolhendo também a ação A estrela de novo. Então essa vai ser a minha probabilidade de A estrela, né? Então se somar aqui, 1 menos 0,1, 0,9, 0,1 sobre 3 é 0,033, somando isso dá 0,933 de escolher a ação A. Então isso está resumido nessa equação aqui, tá? Então, se a minha moedinha diz que eu tenho que escolher o A estrela, então a probabilidade de A estrela vai ser 1 menos epsilon, que é esse carinha aqui, mais epsilon sobre o número de ações que eu tenho ali, né, possíveis, incluindo A estrela, né, que é essa conta que a gente fez aqui. Por outro lado, se minha moedinha cair que eu tenho que escolher uma ação aleatória, então a probabilidade de qualquer uma das ações vai ser epsilon sobre o número de ações que eu tenho. Ok? Então isso aí é a política epsilon greedy que a gente tem, né? Ou seja, é aquela política que ela é gulosa a menos de epsilon, ok? Pronto, então usando a política epsilon greedy e essa estimativa de QSA, a gente modifica aquele nosso algoritmo anterior, ok? Para ele poder aprender tanto a função de valor, fazendo a média dos retornos, como a gente viu antes, quanto também aprender uma política, fazendo o argmax no Q aqui, ok? E aí ele atualiza a política não para aquela política, não diretamente para o argmax, tá? Mas para a política epsilon grid, que é dado por essa equação que a gente viu no slide anterior aqui. Ok? Então essa vai ser a nossa política, epsilon grid. Certo? Então basicamente o resto do algoritmo é a mesma coisa que a gente viu antes, ele coleta as trajetórias usando a política, só que no caso agora é a política atual, tá?
E aí ele calcula os GTs, somando de trás para frente, como a gente viu, ok? Atualiza o Q, tá certo? Usando a média dos GTs. E aí calcula qual é a melhor ação usando o argmax. E depois atualiza a política para que ela seja uma epsilon grid, em função daquela ação que é a melhor para cada estado. Ok? Então esse é o nosso Monte Carlo controle, né? Porque controle, a gente chama todos os métodos que conseguem dizer além de extrair uma função de valor também uma política, a gente diz que é um método de controle, né? Porque ele consegue fazer o agente interagir no ambiente, ok? Ótimo, então vamos para o próximo método, que é o método da diferença temporal, um método muito importante, muito utilizado, que deu origem a vários outros que a gente vai falar depois, tá? Então, primeiro observe o seguinte, que a equação utilizada em Monte Carlo para calcular ou V ou Q de SA, ela é desse formato aqui, tá? Isso, na prática, é o quê? É uma média, é 1 sobre N, um somatório de em I do meu GT I, ok? Para cada um dos GTs que eu tenho, certo? Então, ela é uma equação desse tipo. Uma equação desse tipo, ela tem uma forma de você somar passo a passo, iterativamente, que é você pegar o seu valor, né, e fazer ele igual ao valor anterior mais 1 sobre n vezes o novo GT que você observou, ok? Sobre n GT observado, certo? Então, esse formato iterativo de você, ou seja, para cada valor de GT, eu pego aquele GT, divido por n, onde n é o número de GTs que eu já vi, somo com o valor anterior e coloco lá, né? Então, isso é uma forma iterativa de fazer esse somatório aqui, de calcular essa média, tá? Então, aqui na verdade é GT menos V, tá? Ok, para ficar correto. Ok, então essa equação é essa que a gente tem aqui, ó, certo? Basicamente essa, V de S de T vai receber V de S de T mais 1 sobre N vezes GT menos V de S de T. É a mesma forma de calcular essa média aqui, só que interativamente, ou seja, para cada amostra que chega, eu atualizo a minha média. Para cada amostra que chega, eu atualizo a minha média. Então é uma forma interativa, eu só olhando um passo da transição, eu já atualizo ali meu ganho esperado, tá? Então, e esse GT aqui é o nosso retorno que a gente está querendo estimar, tá? Nosso GT é o nosso retorno, que é o alvo da aproximação. Ou seja, o retorno médio é o que a gente quer aproximar, tá? Então, se a gente transformar esse alfa que a gente tem aqui, que é um valor que é decrescente, né? Para cada um que chama, por exemplo, se chegou apenas um GT, vai ser 1 sobre 1. Se chegou 2, vai ser 1 sobre 2, assim por diante, né? Para cada novo GT, eu vou decrescendo esse alfa, né? Então, se em vez disso a gente usar um valor constante, fixo, por exemplo, 0,01, né, em vez desse valor decrescente, então fazemos com que novas estimativas tenham um peso maior do que as estimativas antigas, né? Então, nesse caso, o alfa passa a ser uma espécie de uma taxa de aprendizagem, como a gente viu em outros algoritmos, ok? Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, para cada valor que chega, eu atualizo a minha estimativa média do retorno, em função desse erro aqui, que a gente vai dar um nome para ele daqui a pouco, certo? Vezes um coeficiente alfa ali, né? Okay? Então, essa é a ideia aí da atualização. E isso faz com que, bom, como a minha política está mudando ao longo do tempo, porque eu estou atualizando naquele algoritmo anterior ali que a gente viu, então, de fato, é mais interessante eu dar um peso maior para os retornos novos, né? Porque eles foram coletados com a política mais recente, então eles refletem melhor isso. Então faz todo sentido você usar um alfa fixo e não um alfa variável, que vai diminuindo o peso do erro ao longo do tempo, tá? Ok, então nessa equação o GT, que é o ganho total do episódio, ou seja, a estimativa do alvo de aproximação, ele pode ser escrito de outra forma, ok? Então no estado seguinte da minha transição, ou seja, a gente fez uma transição ST, desculpa, A, e aí foi para ST mais 1, eu posso estimar o GT daqui, desse estado, ou posso estimar desse estado aqui. Lembrando que nessa transição ele recebeu uma recompensa que a gente chama de R de T mais 1. Ok? Então, olha, se eu estimei um determinado GT nesse estado aqui,
O GT desse estado aqui vai ser do estado seguinte, ele vai somar com essa do estado anterior, ele vai ser somado com essa recompensa e com o GT do estado T mais 1. Ok? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui, ó, que essa estimativa aqui, ela tem que ser igual àquela anterior. Né? Então, eu posso estimar o meu GT dessa forma aqui. Né? Ou seja, o que eu vou ganhar naquela transição é o GT do mesmo estado, né? O que eu vou ganhar naquela transição, mais o que eu vou ganhar do estado seguinte em diante, que é me dado por esse valor aqui. Né? Ou seja, o ganho de ST mais 1 em diante é o meu GT de T mais 1. Né? Então, essas coisas aqui são iguais, tá? Aqui é melhor o sinal de igual. Ok? Certo? Então, a menos do gama, né? Então, se eu usar um fator de desconto, como a gente tem usado, eu coloco aqui meu fator de desconto nesse termo aqui, ok? Para dizer, olha, a recompensa que você vai ganhar depois é incerta. Então, eu coloco um fator de desconto nela, tá? E aí, quanto mais para frente você quiser expandir essa equação, maior vai ser o fator de desconto que você vai usar, tá? Então, vamos fazer com um passo só, que a gente chama esse algoritmo de TD0. Normalmente a gente representa assim, TD0. Ok? Porque a gente só fez um passo aí de expansão dessa equação. Tá? Então, usando esse GT, eu posso substituí-lo aqui. Ok? Então vamos substituir. Né? Então observe que se, eu escrevi por cima aí do meu desenho, mas se GT e VS forem iguais, eu não atualizo mais isso aqui, né? Porque isso aqui vai dar zero, essa diferença, né? Vai ficar zero aqui, ok? E aí meu VS continua igual, né? Então isso mostra que essa equação converge quando eu tenho boas estimativas, tá? Então substituindo G na equação, a gente vai ficar com essa equação aqui é o GT, né? Então isso aqui é nosso alvo, nosso GT, tá? É estimado pelo estado seguinte e estimado pelo estado atual. Então isso aqui tem um nome bem bacana, né? Então vamos falar de cada um dos termos, né? Então isso aqui é uma estimativa para o novo estado. Essa aqui é a estimativa para esse estado. A nova estimativa que eu vou ter para esse estado, essa aqui é a estimativa atual que eu tenho para esse estado, tá? E aqui é a minha taxa de aprendizagem. E esse termo aqui, ó, que é essa diferença entre o novo alvo, entre o alvo, né, e a minha estimativa atual, essa diferença aqui, ela é chamada de erro TD, a diferença temporal, porque ela usa o valor no passo seguinte menos o valor no passo atual aqui, né? Então essa estimativa do alvo a partir do passo seguinte, que é o GT, e a estimativa do alvo no passo atual, ela forma um erro aqui, né? Uma diferença, né? Então isso é chamado de diferença temporal, né? Então isso tem um valor bacana, esse valor ele prediz bem qual é o erro que você precisa corrigir aí quando você está fazendo a estimativa, e quando esse erro converge a zero, a minha equação não muda mais, né? Então esse erro foi observado também em fenômenos de neurociências, né? Então é bem interessante aí também, já que isso é um modelo bio-inspirado, né? Então ele tem paralelos nas neurociências observado em cérebro de animais, tá? Ok, então vamos falar do algoritmo da diferença temporal agora. Né? Então, basicamente, a gente pega o nosso algoritmo anterior e modifica aquela equação que atualizava o V de S, né, para essa equação aqui agora. Tá? E aí tem um negócio interessante. Antes a gente precisava coletar a trajetória inteira para poder fazer um update. Agora não. Agora, para cada transição, como você já está utilizando a estimativa do passo seguinte, né, que é o V de S', né, o estado seguinte, onde S' é o ST mais 1, tá? Ok? Então, a gente, com um passo de transição, eu já posso fazer uma atualização aqui nessa equação, o que é bem interessante, né? Então, eu não preciso coletar a trajetória inteira. Então, isso permite também que eu aplique esse modelo em ambientes onde você não é episódico, ele não termina, né? Então, a cada transição que você faz, você já vai fazendo essa estimativa de novo. Né? Então, bem interessante aí. Ok? Então, basicamente, essa é a mudança e esse é o novo algoritmo. Ótimo. Então, assim como em MC, amostra o valor esperado a partir de trajetórias, mas diferentemente de MC, ele não precisa esperar até o final do episódio para fazer uma atualização da minha função VS, tá? Tá, então vamos comparar esses três modelos que a gente já viu. Isso aqui é o que a gente viu na aula passada de programação dinâmica, né? Então o que ele fazia? Isso aqui é o meu estado atual, em bolinha branca. Aqui em bolinha preta, minhas ações possíveis, tá? Então nesse estado atual eu tenho duas ações possíveis. E aqui é o meu estado seguinte. Né? Então
A minha programação dinâmica, ela fazia justamente isso. Ela, dado um estado, ela calculava o valor desse estado usando todas as estimativas que eu tinha dos estados anteriores, tá? Então ela usava essas estimativas aqui para todos os estados vizinhos possíveis, que são, na verdade, os seguintes, né? Os estados seguintes, né? São esses carinhas aqui. Para todos os estados seguintes possíveis, ele usava esses estados para calcular qual é o valor adequado para o meu estado atual, tá? Então usava todos os S de T mais 1 possíveis para atualizar o meu estado atual. Lembre que esses aqui são os meus S de T mais 1 ou S', para simplificar, tá? Então esse aqui era a programação dinâmica, mas para isso eu precisava do modelo, porque eu só precisava de calcular essas probabilidades de transições aqui, ó. Ok? Essas probabilidades de transições precisam ser calculadas, precisam ser dadas para eu poder fazer a programação dinâmica. Em Monte Carlo, não. Por quê? Porque ele espera chegar até o final do episódio, né? Então ele faz aqui toda essa transição, ele tem o GT aqui como chegou no final, ok? Quanto ganho que ele acumulou, e aí ele usa isso para corrigir o valor desse estado aqui, também para os dos intermediários, tá? Então esse é o Monte Carlo. Então ele faz trajetórias até o final, usa o GT para atualizar o valor ali na mente, tá? E a diferença temporal? A diferença temporal, ela usa só uma pequena transição, né? Então ele só precisa de S, A e S, tá? Qual foi a transição que ele fez do estado atual para o estado seguinte? E ele já usa essa informação aqui na equação dele para corrigir o valor de V. Tá? Então isso é a diferença temporal, tá? Ok. Então, vamos ver agora como é que a gente falou como faz com TD esse passo aqui. Vamos ver agora, ou seja, da política estima o valor. Vamos ver como é que da função de valor estima a política, tá? Com TD agora, não com Monte Carlo, certo? Então, da mesma forma que em MC, não dá também para extrair uma política se você tiver estimado V com TD, tá? Se você estimar V, como a gente falou aqui, V de ST, você também não consegue pelo mesmo problema, porque ele usaria a mesma equação, precisaria da mesma equação. E aí a mesma solução a gente aplica, estimar o Q de SA em vez do V. E a equação é a mesma, só trocando V de S por Q de SA, tá? Então a gente fica com essa equação aqui, note que onde tinha V de S eu troquei por Q de SA, né, que é S' a linha, porque é o estado seguinte e a ação seguinte também, né, a ação que eu vou tomar depois do estado S', tá? Onde essa ação ela é uma ação escolhida pela política, né? Em S, tá? Desculpa, em S'. Então você pega a sua política, ó, política, estou em S, qual é a minha ação? Ele te diz a linha. Você coloca aqui, tá? Então, esse é basicamente a forma que a gente tem de fazer policy improvement com TD, né? Trocando também V por Q aqui, né? E aí a gente usa a mesma função ali para definir uma política nova, tá? Então isso aí é interessante, tá? Tem um passinho a mais que a gente pode fazer, né? Esse método, do jeito que ele está aqui, ele é chamado de SARSA, porque ele precisa de estado, ação, recompensa, estado, ação. Tudo isso que aparece aqui, ó. Estado, ação, recompensa, estado novo, ação nova, né? Por isso que ele é chamado de SARSA, tá? Mas tem um passinho a mais que a gente pode fazer para derivar um método que a gente chama de Q-Learning, né? Então, no Q-Learning, ele é mais ou menos, ele usa aquela ideia do Value Iteration que a gente viu na aula passada. Ou seja, eu não preciso toda hora estimar minha política de novo, né? A ideia é que quando você está calculando os Qs aqui, você já usa aquele Q que vai te dar o melhor valor possível. Já que eu vou usar essa estimativa de Q de S linha a linha, eu testo para todos os As possíveis aqui qual que é o melhor. Né? Então, é como se eu já tivesse, a minha função de valor é a da trajetória melhor, não é a das outras, tá? Então, basicamente ele vai ver, para todos os As possíveis no estado dessa linha, qual é o melhor que a minha função está dando agora. Ok? E aí ele usa esse valor aqui, esse max. Né? Então a diferença da equação anterior para essa, que aqui era só o Q de S como A, linha escolhido pela política, e aqui não, ele não vai usar uma linha escolhida pela política, ele vai usar todos os As possíveis, né? Naquele estado e tirar o máximo, né, daqueles estados. Então, é isso que ele vai fazer aí. Então, esse método ele é chamado de Q-Learning, ok? E aí vamos ver aqui o algoritmo do Q-Learning é basicamente você pega esse algoritmo aqui, que a gente viu anteriormente, e colocar aqui os Qs, né? Aquela equação ali, tá? Que a gente viu, né? Então a gente fica aí com Q-Learning. Beleza. Então, o problema é que
A gente ainda não trabalha com estados contínuos. Todos esses exemplos que a gente viu são para estados discretos, né, para ambientes tabulares, tá? Então, a aplicabilidade é muito reduzida, né? Então, ele tem um número de estados discretos e não um número não muito grande de estados, tá? Então, para ambientes contínuos, a gente amplia isso para uma gama enorme de possíveis aplicações, né? Então, a aplicabilidade é muito maior, só que nesse caso a gente tem que lidar com um número muito grande de estados ou com estados contínuos. Então, vamos dar um exemplo, nosso robozinho navegando pelo ambiente, a posição do robozinho e dos objetos do ambiente pode ser um valor contínuo, um valor real, ali x, y, por exemplo, x, y, θ, se tem um ângulo. Né? Então, tudo isso são valores contínuos, tá? Então, se o estado for contínuo, esses métodos que a gente viu até agora não vão funcionar bem. Então, a gente precisa fazer uma outra coisa, e o que a gente vai usar é aprender funções de valor, estado, ou de estado-ação, nesse cenário, usando Value Function Approximation, que basicamente é a aprendizagem supervisionada que vocês viram nas aulas anteriores aí, na parte supervisionada. Então, a gente vai usar um método de aprendizagem supervisionada para treinar uma função, né? É como se aquela tabela que a gente tivesse ali de todas as transições, todos os estados, ações e valor que a gente visse fossem utilizados como dados de entrada para um método de aprendizagem que vai treinar a estimar esses valores, né? Ok? Então, podemos substituir as tabelas que a gente tinha, como essa aqui é uma tabela de função de valor, né? Por uma função que vai ser aprendida parametrizada por W, né? Então, por exemplo, se eu quero estimar o meu V de S, né? Então eu vou ter uma função que é chamada de V de S de T, vírgula W, onde W são os parâmetros que configuram esse mapeamento de S para V, tá? Do estado para o valor do estado. Então esses parâmetros vão fazer isso. Você pode pensar numa função linear, né? Como por exemplo uma rede neural de uma camada, por exemplo, né? Que sem funções de ativação não lineares, é uma função linear. Então é apenas um fit linear, né? Um polinômio de grau 1 aí também, né? Então, você pode usar qualquer um daqueles métodos de aproximação que a gente viu na aula anterior, né? Substituindo essa tabela. Ok? Então, nada mais é do que uma função parametrizada que busca aproximar o valor de cada estado, por exemplo. Né? Porém, ajustar o valor para um estado irá afetar o valor de outros também. Então, quando a gente tinha uma tabela e a gente corrigia o valor desse estado aqui, a gente só mudava esse estado, não mudava nenhum dos outros. Aqui não. Quando a gente muda um peso, esse peso está sendo usado para calcular o valor de vários estados. Então, ao mudar o valor de um estado, a gente está mudando um pouquinho o valor de outros estados. A gente espera que eles mude apenas estados semelhantes e que estados diferentes não mudem muito, tá? É a nossa expectativa, mas talvez não seja o caso. Isso, só esse fator faz com que a gente não tenha mais garantias de convergência que a gente tinha nos métodos anteriores. Então aqui não é garantido que convirja em todos os casos, tá? A gente perde essa garantia de convergência. Ainda assim funciona bem na maioria dos problemas, a gente consegue fazer esses métodos convergirem, tá? Então, outro detalhe importante é que a gente pode usar esse método tanto para estimar V quanto para estimar Q. Ou seja, a gente pode fazer isso para fazer TD e só estimar a função de valor, ou então para fazer controle também e extrair uma política. Né? Então, se você quer extrair uma política, é mais interessante você estimar o Q. Ok? Então, vamos ver como é que isso funciona. Né? O que eu tenho que minimizar? Né? Então, para cada episódio do ambiente, fornece um par de exemplos. X, Y, né? Ou seja, a gente está falando de aprendizagem supervisionada aqui, né? Então, cada amostragem que a gente fizer no ambiente vai ter um par XY desse. No caso, o X é a entrada do modelo, que é o estado, e o Y é a saída desejada para o modelo, que é o valor do estado, né? Que permitirá ajustar a nossa função de valor da política sendo executada. Ok? Então, a gente vai ajustar nossa função para que, quando estiver naquele estado, dê aquele valor. Ok? Então, na prática, o que a gente quer é minimizar esse erro aqui, né? Que é o GT menos V de SW ao quadrado, né? O erro quadrado, o MSVE, né? Ok? Sendo que tem esse termo aqui, mid-S, tá? Esse mid-S é a fração dos passos do agente naquele estado S, tá? Então, é a frequência de vezes que ele fica naquela região do estado, do espaço ali, né? Então, essa é a função que a gente quer otimizar na prática, tá? Ou seja, tem que levar em consideração quantas vezes, com qual frequência o agente costuma visitar aquele estado ali, tá? Então, a gente tem que minimizar essa função aqui, otimizar ela, tá? Então, a gente pode otimizar essa função usando gradiente descendente estocástico, como a gente viu, né, na parte de aprendizagem supervisionada, né, todos aqueles
aquelas técnicas que a gente viu podem ser aplicadas aqui, né? Então, por exemplo, a gente tira o gradiente da nossa função, essa função aqui é diferenciável, a gente tira o gradiente dela, né, e usa o gradiente para ajustar, né, os pesos, ok? Então, o ajuste deve ser feito na direção oposta, né? Então, ou seja, o gradiente diz qual é a direção que o erro cresce e a gente vai fazer o ajuste na direção oposta. Por isso tem esse menos aqui, de 1 menos o gradiente de gt menos v de stw ao quadrado, né? O gradiente daquela função ali. Então a gente tira o gradiente dessa função. Quando tirar o gradiente dessa função, esse termo aqui sai o gradiente dele para cá. Então pode ser uma função linear, pode ser uma rede neural, o que você quiser, aqui representando esse mapeamento. A gente vai precisar calcular o gradiente dele aqui, ok? E aí, como tem esse menos aqui, quando você coloca esse gradiente para cá, o menos sai também, ele cancela e vira um mais ali, tá? Então, essa aqui é basicamente a forma que a gente tem para atualizar os nossos pesos, e com a atualização dos nossos pesos, a gente está atualizando a nossa função de valor, ok? O Q ou V, tá? Ok? Então, atualizando nossos pesos, a gente está atualizando nosso mapeamento de estado para valor, e aí a gente está corrigindo nosso modelo e sem problema, né? Então o SGD converge para um ótimo local, certo? Para o caso linear, né, se você está usando a função linear, então a gente sabe que só tem um ótimo local nessa função linear, essa função linear só tem um ótimo que ele é global, né? Então você vai atingir o ótimo global se você estiver usando a função linear. Ou seja, se o seu problema de mapeamento puder ser resolvido de forma linear, você vai convergir para o ótimo global e vai resolver o problema de forma perfeita, tá? Então vamos ver como é que fica se eu usar esse método de VFA, né, de Value Function Approximation, com o método de Monte Carlo, tá? Então eu posso substituir a minha equação do método de Monte Carlo de atualização dessa forma aqui, coleto minhas trajetórias, né, aí para cada um dos instantes eu tenho um GT, e aí eu aplico aqui, né, sendo que aqui está o gradiente da minha função de mapeamento, pode ser uma função linear, uma rede neural, o que você quiser. E aí você vai corrigindo os pesos do seu modelo, tá certo? Ok, então o pessoal pode sofisticar isso aí muito mais, né? Por exemplo, usando uma rede neural, né? Como a gente comentou algumas vezes. E a técnica de Deep Reinforcement Learning, ou aprendizagem por reforço profunda, é o emprego de emprego em aprendizagem por reforço de redes com muitas camadas e técnicas para obter convergência, evitando a tendência natural de overfitting desses modelos com muitas camadas, né? Que a gente viu todas aquelas técnicas que a gente comentou lá, para fazer Value Function Approximation, ou então para estimar uma política diretamente, ou para aprender o modelo do mundo. Tudo isso é chamado de Deep Reinforcement Learning, tá? E a gente viu aqui como fazer com VFA, tá? Mas tem essas outras áreas que a gente só vai mencionar por cima daqui a pouco, tá? Então, recebendo como entrada dados complexos, como imagens, por exemplo, em vez de um estado bonitinho lá, como a posição da tabela, agora a gente simplesmente vai receber como entrada uma imagem, ou uma configuração das juntas de um robô, qualquer coisa assim mais sofisticada, né? Com uma dimensionalidade mais alta do que apenas um estado ali. Ok? Então a gente tem aí um exemplo desse tipo de abordagem, como sendo DeepQ Networks, ou DQN, né? Tem aí modelos de 2012, 2015 do DeepMind. Então é de pixels da tela, né? Então ele joga jogos de Atari, e a entrada dele, o estado, nada mais é do que uma sequência de imagens, normalmente 4 frames consecutivos aqui, que ele vê como entrada. Então ele tem camadas convolucionais, a gente viu aquelas redes convolucionais, algumas camadas convolucionais, depois algumas camadas fully connected, né? Ou seja, camadas de todos para todos, né? Camadas onde todos os neurônios de uma camada estão conectados com todos da outra, certo? E aí depois, na saída, o que ele está prevendo? É o Q de SA, ou seja, dada aquela imagem que recebeu na entrada, qual é o Q para ação 1, que é virar para cima, deixa eu ver se eu vejo o desenho, para ação 2, que é na diagonal, para ação 3, que é para o lado, e assim por diante, né? Então ele vai prever um Q para cada um, ou seja, qual é a qualidade, qual é o valor que ele espera ganhar para cada posição possível do joystick, com o botão apertado ou sem o botão apertado, né? E aqui é interessante que pelo menos no Atari só tem um botão, né? E um joystick com 4 direções possíveis, mais as diagonais, porque ele combina 2. Então, aqui você vai ter na saída o que para cada uma das ações possíveis. Tá? Então é fácil você tirar um argmax aqui e ver qual é a melhor ação e escolher aquela, tá?
Então essa é basicamente a ideia da DQN, ela combina todas as ideias de aprendizagem por reforço que a gente viu, é o Q-Learning, esse Q de Q-Learning, com uma rede profunda para estimar a função de valor, o Q, né, o Q de SA, né? Então, esse aí é a DQN e conseguiu resultados muito bacanas, né? A gente vê aqui que em vários jogos a taxa de sucesso dela é muito maior do que dos seres humanos, né? Então ele aprende a jogar vendo o jogo, né? Vendo a tela, ele aprende a jogar melhor do que os seres humanos. Vários jogos desses, né? Alguns não, alguns ainda são muito desafiadores, eles não conseguem vencer ainda os humanos. Ok? Então, bom, a gente já falou do principal aqui, né? Vamos falar agora de outras coisas que existem de importante. Então, esse aqui é uma taxonomia de modelos de aprendizagem por reforço lá do site da OpenAI, né? Então eles categorizam aí a aprendizagem por reforço em Model Free, Model Based, como a gente viu. Dentro de Model Free tem lá a otimização de política, que a gente não comentou, tem o Q-Learning, que a gente viu, né? Tem a DQN aqui, inclusive, que a gente comentou aqui também. E vários outros modelos, né? Que podem ser on-policy ou off-policy, a gente já vai discutir isso. E os Model Based tem aqueles que aprendem o modelo, né? E aqueles que o modelo já é dado, como por exemplo o AlphaZero, né? Que é o modelo do DeepMind que joga jogos, né, de tabuleiro. Então, nesse caso, o modelo é fácil de ser obtido, então você pode aplicar o Model Based, tá? Ok, então vamos ver aqui algumas das definições, né, características e suposições. Então, a gente tem aqui alguns modelos que são on-policy e outros que são off-policy. Então, os modelos on-policy são métodos que assumem que a experiência utilizada para aprendizagem foi gerada pela política que está sendo corrigida. Ou seja, eu vou corrigir uma política que coletou essa trajetória, tá? Se a política que coletou a trajetória for diferente da que está sendo corrigida, alguns desses modelos que a gente falou não funcionam, e aí a gente precisa para esses casos de um modelo off-policy, né? E tem alguns exemplos aqui. O Q-Learning, por exemplo, é um modelo off-policy e funciona nesses casos, tá? Por quê? Porque eles não fazem a suposição anterior, portanto, podem aprender com experiências coletadas com outras políticas, inclusive com interações de experts humanos. Então, se tiver um humano jogando, coletando essas trajetórias, eles conseguem aprender com essas trajetórias coletadas por humanos, e isso faz com que já comece com uma função de valor muito boa, né? Então a convergência é mais rápida. Ok, a gente tem também os modelos Value-Based, que estimam a função de valor de cada estadoação, e aí deriva uma política a partir dessa função, que foram os modelos que a gente comentou na aula de hoje, estima a função de valor e depois define uma política. Temos os policy-based, que estimam a política ótima diretamente, né? Ou seja, ajusta os parâmetros da política para maximizar o retorno total. A gente não falou desses modelos aqui, mas só quero que vocês saibam que eles existam. E os Actor Critic, que também a gente não viu, que é uma combinação dos dois anteriores, que usam um erro TD estimado pelo crítico, né? Então aqui está um exemplo, né? Você tem aqui o Actor, que interage com o ambiente, e o crítico, que avalia as interações do ambiente e calcula o erro, né? Ou seja, qual é a função de valor e qual é o erro TD. O erro TD é utilizado para você poder derivar o valor que vai corrigir a política, né? Corrigir o crítico, né? Então esses são os modelos Actor Critic aí. A gente também tem outro caso, que é controle discreto, né? Então, empregando um número discreto de ações possíveis. Então, em todos os exemplos que a gente viu, a gente tinha um número discreto de ações possíveis. Então, para a gente implementar o Q-Learning, DQN, a gente precisa ter, porque tem aquele max, né? Então, você precisa listar e numerar todas as ações possíveis no estado. Então, tem que ter um número finito de ações, não pode ser contínuo. Tá? Então, para esses métodos, tem essa restrição aí do controle ser discreto. Para outros métodos, né, tem métodos capazes de tomar decisões em um estado de ações contínuas, geralmente modelando com uma distribuição de probabilidade, né, ou seja, a ação tomada tem uma distribuição de probabilidade. Aí tem métodos como DDPG, SAC, PPO, né, que são esses métodos aqui. Ok? E basicamente a gente cobriu o que tem de aprendizagem por reforço em linhas gerais. Aí por aí a gente viu alguns exemplos que tem muito sucesso, não cobrimos a área toda, mas é porque essa área em si é um outro curso. Inclusive a gente leciona esse curso aqui, se vocês interessarem, podem se matricular nos semestres seguintes. Então vamos falar de algumas aplicações. Sistemas de recomendação para aumentar a eficiência energética de sistemas de resfriamento de data center, né, o DeepMind 2016 aí, foi capaz de reduzir em 40% o consumo de energia dos data centers do Google, né, usando dados de milhões de sensores que eles têm espalhados pelos servidores deles, né. Então os estados são os valores dos sensores em um determinado instante, as ações são de resfriamento, ou seja, controlar
os mecanismos de resfriamento, e a recompensa era eficiência, né? Então ele queria que maximizar a eficiência, ou seja, diminuir o consumo e manter os equipamentos nos limites de temperatura necessários, ok? Então, isso é uma aplicação interessante na indústria. E seguindo essa linha, tem várias outras aplicações que vocês podem pensar. Em jogos, né, onde teve muito sucesso, porque os jogos eles normalmente podem ser simulados em computador, então é fácil treinar esses modelos, né, por milhões de interações, que é o que eles precisam. Né? Então, a gente tem exemplo do AlphaGo, AlphaGo Zero, né, melhor jogador de xadrez e primeiro programa de computador a vencer um campeão mundial de Go, né, com esses modelos. Isso treinado por RL com self-play, né, ou seja, um jogador em RL jogando com outro, né, um contra outro, né, com inicialização a partir de jogos reais, né, e posteriormente eles treinaram o modelo do zero, apenas com self-play, fazendo algumas melhorias no modelo, e conseguiram, inclusive, fazer modelos que aprendiam a criar jogadas que nunca nenhum ser humano tinha registrado, né, em livros, nem nada, né? Então, jogadas mais criativas aí. Então, nesse ponto mostra que esses modelos que aprendem podem até ser mais criativos do que a gente que desenvolve eles, e provavelmente as pessoas que desenvolveram esses jogos são jogadores muito ruins de xadrez e Go comparado com os campeões mundiais, tá? Outros exemplos aí, né, em jogos um pouco mais complexos, né, com mais elementos, com um estado mais complexo, né, pode pensar assim. Então, o OpenAI 5, né, em 2018, vence o campeão mundial de Dota. O AlphaStar, em 2019, obteve o status de Grandmaster em StarCraft, né, em 2019, né, e também venceu. Aplicações em robótica, como por exemplo as agentes que aprendem a andar sozinho, né? Então depois procurem esse exemplo aqui do Learning How to Walk do DeepMind, é bem interessante a maneira como esse agente anda. E beleza, então tem várias aplicações interessantes, muitas delas ainda estão incipientes na área de jogos e simulações e tudo mais, mas algumas já estão no mundo real, né? Bom, por que, que nem todas as aplicações no mundo real são viáveis? Então vamos ver quais são os desafios, né? Então, primeiro, requer uma quantidade de amostras muito grande de interação do agente com o ambiente, né? Dezenas de milhões de passos. Então, em simulação, normalmente isso é fácil, mas no mundo real é muito custoso você fazer essas interações com o ambiente, né? Se é um robô, por exemplo, vai quebrar o robô antes dele aprender alguma coisa útil. Né? Então, por hora, o que a gente pode fazer é treinar modelos em simulação e depois transferir para o cenário real um modelo que já aprendeu mais ou menos, né? E aí tem desafios nessa parte de transferência, é uma área de pesquisa ainda. E outro problema é ambientes com recompensas esparsas, né? Se a gente faz muitas ações antes de receber uma recompensa qualquer, é muito difícil para ele aprender, porque as recompensas são a única informação que guia um aprendizado, né? Então, se as recompensas são esparsas no tempo, é muito difícil aplicar esses modelos. Colocar uma política aleatória para interagir com o ambiente, né, em sistemas reais é inviável. Imagina você coloca lá um agente de aprendizagem por reforço para colocar o preço dos seus produtos no seu site automaticamente, e ele vai lá e coloca algum produto com preço zero porque ele está agindo aleatoriamente, então já viu o problema, né? Então não funciona. Então a gente precisa de mais modelos on-policies, né? Desculpa, off-policy, porque os on-policy são mais estáveis, mas eles não podem usar dados coletados por outras políticas, né? Por exemplo, se eu treinar um modelo com expert, depois já colocar ele praticamente treinado para começar a atuar no real, seria mais interessante, mas isso requer modelos off-policy, e a gente não tem muitos modelos off-policy que funcionem bem, tá? Então, para finalizar, vamos dar um exemplo aqui no Centro de Informática, que eu me orgulho bastante de participar desse exemplo, que é na categoria I3E Very Small Size Soccer, né, uma categoria da RoboCup, da LARC, né, da competição latino-americana de robótica, e futebol de robôs, são 3 robôs contra 3, né, eles são pequenininhos, umas caixinhas assim de 8 por 8 por 8 centímetros, e basicamente tem uma câmera em cima que filma e vê onde é que os robôs estão, manda esse sinal para o computador, que identifica as posições do robô e manda os comandos para eles atuarem, onde é que estão a bola, onde é que estão os adversários dos robôs, e aí tem que controlar esses robôs, né? Então essa é a categoria VSSS. E aí a gente aplicou a aprendizagem por reforço e sim to real, né? Treinou em simulação, depois aplicou no robô real, transferiu a política aprendida para o robô real. E aí em 2019 a gente foi quarto lugar na LARC, e no ano de 2021 nós finalmente ganhamos uma competição, fomos o primeiro de 16 equipes,
Nesse ano a gente teve uma vantagem que ela foi apenas simulada por causa da pandemia, então a gente teve uma vantagem que pôde competir no ambiente natural dos nossos agentes, né? Então provavelmente por isso a gente conseguiu vencer essa competição, mas nós já estamos fazendo jogadas muito boas no mundo real, como essa aqui, ó. Nosso agente dá um toque na bola, dribla o zagueiro ali, dá a volta no zagueiro e ainda faz o gol. Então esse tipo de coisa tudo aprendida por aprendizagem por reforço, extremamente difícil de programar manualmente. Então um bom exemplo aí, né? Então, bom, e aí nós, só para fazer uma propaganda aqui, né? A gente tem esse simulador desses ambientes, nesse repositório com simuladores que a gente criou aqui para a categoria VSS e também para a nova categoria que é da RoboCup, que é Small Size League. Então, se vocês quiserem brincar com esses ambientes, estão convidados aí, eles estão nesse repositório aqui, ok? Bom, com isso a gente finaliza. Então, nessa aula nós vimos como tratar duas das principais limitações de programação dinâmica, que é uma que é a ausência de um modelo, e a inadequação para problemas contínuos, né? Então a gente viu como resolver isso, né, com os modelos com model free e com estimação, aproximação de função de valor. Detalhamos as abordagens livres de modelo, Monte Carlo, diferença temporal e Q-learning. Falamos de métodos de aproximação de função, né, aprendizagem por reforço profunda usando redes neurais para tratar de problemas contínuos e com grande espaço de estados, né? Por fim, apresentamos exemplos de aplicações, discutimos alguns desafios da área e falamos de uma aplicação feita aqui no Sim. Bom, com isso a gente fecha a parte de aprendizagem por reforço. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com isso. E aí a gente se vê na próxima aula. Ok? Até mais.